Olha, análise combinatória. Eu sei. Só de ouvir esse nome, muita gente já fica com o pé atrás, né? Mas e se a gente pensar que o segredo para resolver vários desses problemas é, na verdade, tratar eles como um quebra-cabeça? Pois é. A nossa missão hoje vai ser justamente essa: descobrir como contar grupos de um jeito esperto e, o mais importante, sem cair nas pegadinhas. E para começar, nada melhor que um problema delicioso. Pensa comigo. Uma pizzaria tem lá 5 sabores e quer saber quantas pizzas diferentes com 2 sabores cada ela consegue fazer. Parece bem direto, né? Por onde a gente começaria a calcular isso aí? Então, a primeira coisa que vem na cabeça de muita gente é aquele famoso método dos tracinhos, sabe? Ou o princípio fundamental da contagem. É uma ferramenta super útil, bem intuitiva mesmo. Vamos dar uma olhada em como ela se aplicaria nesse nosso caso? O raciocínio é bem lógico, olha só. A gente imagina 2 espaços, certo? Um para cada sabor. Bom, para escolher o primeiro sabor, temos 5 opções. Depois que a gente escolhe uma, sobram 4 opções para o segundo sabor. Daí é só fazer a conta. 5 vezes 4, o que nos dá 20 pizzas. 20. 20 pizzas. É um número que parece fazer sentido. Mas será que essa resposta está 100% correta? É aqui que mora o detalhe. Aquela pegadinha que acaba confundindo um monte de gente. E aqui está o pulo do gato. O nosso cálculo contou a pizza de queijo e calabresa como uma possibilidade, e a pizza de calabresa e queijo como outra possibilidade. Mas peraí, são mesmo 2 pizzas diferentes? Claro que não, né? É a mesmíssima pizza. Tanto faz se o queijo veio antes ou depois da calabresa na hora de montar, o resultado é o mesmo grupo de sabores. Ou seja, o método dos tracinhos, que leva a ordem em conta, acabou contando cada pizza 2 vezes. E essa percepção leva a gente direto para o coração da análise combinatória. Existe uma única pergunta, uma espécie de chave mestra que resolve a maioria desses problemas. Se a gente fizer essa pergunta logo de cara, fica muito mais fácil saber qual caminho seguir. E a pergunta é essa aí, simples e direta. A ordem em que os elementos são escolhidos faz alguma diferença no resultado final? Essa é a chave de tudo. Vamos pensar assim, se a ordem importa, como num pódio de corrida, onde o primeiro lugar é bem diferente do segundo, aí a gente usa o arranjo, que é basicamente o método dos tracinhos. Mas, se a ordem não importa, como na hora de formar uma dupla de trabalho, onde Ana e Bruno é a mesma coisa que Bruno e Ana, aí a gente precisa de outra ferramenta. E o nome dela é combinação. E aqui está ela, a combinação simples. É exatamente isso. É uma técnica para a gente contar grupos. A palavra-chave aqui é essa, grupos. Sempre que o objetivo for apenas formar um conjunto de coisas e a ordem delas lá dentro não fizer diferença nenhuma, o caminho certo é a combinação. Então, vamos corrigir o nosso problema da pizza usando essa lógica. Primeiro, a gente calcula tudo como se a ordem importasse, que já vimos que dá 20. Depois, a gente olha de quantas formas cada dupla se repete. Bom, calabresa e queijo. Queijo e calabresa. São 2 formas. E para corrigir essa contagem dobrada, é só dividir o total por essa repetição. 20 dividido por 2. E aí está, 10. Esse é um número real, o número correto de pizzas de 2 sabores que dá para montar com as 5 opções. A combinação simplesmente eliminou as duplicatas para a gente e nos deu a resposta exata. Ok, funcionou super bem para as pizzas. Mas o legal desse raciocínio é que ele vale para qualquer situação em que a ordem não importa. Por exemplo, e se em vez de pizza, a gente quisesse montar uma salada de frutas, hein? Vamos fazer o teste. Digamos que a gente tem 5 tipos de frutas e quer fazer uma salada usando 3 delas. Uma salada de uva, morango e amora é diferente de uma salada de amora, morango e uva. Claro que não. É o mesmo grupo de frutas ali na tigela. A ordem não importa. Então, de novo, o que a gente usa? Combinação. Então, fica aqui a dica de ouro. Sempre que um problema pedir para formar grupos, comissões, times, duplas, ou seja, qualquer situação onde o que realmente interessa é o conjunto final de elementos, pode ter quase certeza que é um caso de combinação. É bom ficar de olho nessas palavras-chave, para a gente fechar e resumir tudo numa dica só, um bizu para nunca mais esquecer. Se a missão é formar grupos e a ordem dos elementos não cria um grupo novo, a ferramenta certa é combinação. Simples assim. E agora, para terminar, vou deixar um desafio para aplicar esse conhecimento. Imagine que em vez de pizza, o objetivo é criar uma senha de 2 caracteres usando 5 opções. A senha AB seria a mesma coisa que a senha BA?
Nesse caso, a ordem importaria? Fica aí a reflexão, que é a melhor forma de garantir que o conceito foi bem entendido.